Oiê, boa noite, gente. E vamos estar aqui com vocês. Coisa boa. Tô vendo 4 rostinhos aqui. Agora 5, a Leila aparecendo. 6, a Carla também. Tava a Aline, a Beth, a Ana e a Márcia aparecendo nos rostinhos. E aos pouquinhos, quem quiser aparecer, apareça. E a Bea também chegando por aqui. Que ótimo, a Leide. E sei que tem mais gente também por aí, com a câmera fechada e tudo bem, não tem problema nenhum. Se abrir é bom que eu vejo o rostinho. A Fernanda abriu também agora. Eba. Mas não tem problema de novo, tem que tá tudo certo. Eu só vou, independente da câmera estar fechada, tá o nosso, deixa eu ver aqui, microfone. Isso seria ótimo, só que às vezes concorre uma voz em cima da outra. Agora foi. Enfim, muito bom que a gente está aqui. Quero primeiro de tudo agradecer. Ontem eu recebi 2 mensagens que me tocaram muito, uma da Márcia e uma da Aline, a respeito do rezo de ontem. Eu agradeço muito pela partilha. Eu não consegui voltar com pessoas, enfim, não consegui falar muito, porque desde quando começou, desde outra sexta-feira, quando saiu essa decisão, eu tenho estado junto com o Vitor, junto com o jurídico, junto com pessoas de comunicação, junto agora com o Dr. Maurício, a gente estava numa reunião, então tudo tem se atravessado um pouco e eu não tenho conseguido falar tanto quanto eu gostaria com vocês. Então, quero deixar aqui só gratidão pela mensagem das 2 e de outras pessoas que estão por aí também colocando, realmente ancorando uma energia espiritual muito forte para que esses rezos tenham muita potência. E isso também eu quero agradecer a Leila, especialmente pela partilha de ontem, porque foi colocou para nós essa oportunidade e faz com que realmente a gente consiga avançar em lugares que por vezes sozinho a gente não vai. Por isso que, de novo, o grupo, a relação, tudo isso é muito rico, né? Ou seja, realmente provoca a gente, por menos que a gente queira receber alguma coisa, a própria vida faz de uma forma que a gente quer entregar algum tipo de abraço para Leila, algum tipo de oração para Dona Sueli, algum tipo de vibração para a família, mas a vida faz de um jeito que ainda assim a gente recebe. Então, deixa esse agradecimento também para Leila, porque muitos de nós acessamos coisas que, embora não tenha sido nada que premeditemos, ou seja, nada que a gente tenha premeditado, no sentido de falar, quero receber, a gente veio aqui para se doar, ainda assim, pela generosidade da vida e a tua generosidade também, Leila, nós terminamos acessando reflexões, lugares no nosso coração e também outros pontos de vista que de repente não teríamos sem a tua palavra, sem a tua, como Cícero colocou, uma pessoa tão forte, uma pessoa tão sensível, enfim. Força para quem é forte, acho que ele falou alguma coisa assim, me tocou muito que o Cícero colocou ontem no grupo. Então é isso, a gente só deixar essa gratidão aqui por essa força que ancora tão bonita. A Ana também deixou uma palavra muito bonita no grupo. E tudo isso, de novo, é tão, reverbera tanto, sabe? Porque é essa força que a gente tem, essa força do nosso encontro e de como isso vai transformando a gente e transformando outros que a gente não sabe nem, não consegue nem alcançar para saber realmente como isso chega em outros. A gente só sente que existe uma energia e que isso vai reverberando. E isso tem muito a ver com cada uma que está aqui vibrando nessa disposição do coração de estar a serviço. Então é muito bonito e quero só deixar essas palavras aqui para que não fique sem uma devolutiva minha de todas essas mensagens que eu tenho visto, recebido e vibrado no meu coração. Bom, hoje a gente está aqui para refletir um pouco a respeito da libertação de mestre animal. É um tema que, obviamente, no Vale da Rainha a gente aborda todos os dias e, de uma forma indireta, vocês que acompanham o serviço do Vale da Rainha, de alguma maneira, vocês também estão ligadas a isso, né? Porque o resgate em si ele é importante para o resgatado. Mas, dentro do movimento onde a gente tem números que chegam a ser tão exorbitantes que algumas espécies não são nem contadas pelo indivíduo, e sim pelo peso, então a gente não consegue imaginar que o resgate vai resolver. Se não haja terra para colocar todo mundo, haja mar para colocar todo mundo, haja lago para colocar todo mundo. Ou seja, a gente tem que conseguir, haja ar para a gente, enfim, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa maior que o resgate. E essa coisa maior que o resgate é justamente o lugar mais incômodo que eu vejo aqui, que muitas pessoas perguntam para mim, falam, nossa, deve ser tão difícil, tantas coisas, você resgata, eles morrem, ou
ou então antes de morrer sofre, ou não consegue resgatar, ou tem tantas coisas, né, que vão acontecendo, e é tão duro. A parte financeira, que é um desafio constante, porque todos esses seres, o tratamento deles é muito custoso, e quando a gente faz um resgate, não é simplesmente colocar no banco de trás do carro, ou seja, tem toda uma configuração para isso, até mesmo questões de segurança, onde eventualmente a gente precisa contratar segurança. Bom, porque esses mestres animais, eles têm valor comercial, tem muitas coisas. Essa é uma das discussões, inclusive, que a gente estava tendo agora há pouco. O ponto todo é que a parte mais incômoda é, de fato, a conscientização. Porque vocês concordam que o resgate, o arrecadar fundos, por mais difícil que seja, tudo isso, de alguma forma, ainda está na nossa mão, ainda tem um pouco de controle, né? Controle um pouco, cuidado para usar essa palavra, porque a gente sabe que a vida é boa para ensinar para a gente que a gente não tem nenhum, mas enfim, existe alguma coisa que a gente tem uma ação direta. Agora, conscientizar o outro não é algo que a gente consiga. A gente já viu isso não só na conscientização, mas até mesmo na consciência. Não foi porque o sujeito estava perto do Buda que ele se iluminou. Não foi porque o sujeito estava perto de Jesus Cristo que ele subiu. Agora, imagina a gente que não tem o poder desses senhores tentando falar para alguém ter compaixão, tentando falar para alguém ter consciência. Ou seja, se eles, no poder deles, no poder que eles tinham, a coisa não atravessou, a mensagem não atravessou, imagina a gente pequenininho do jeito que a gente é, tentando falar para o outro, e dentro disso com todas, porque essas pessoas estavam muito alinhadas, falando no caso de um Buda, de um Jesus Cristo, estavam muito alinhadas no amor. E a gente sabe que a gente fazendo o processo de conscientização, cada tanto a gente desalinha justamente pensando no agressor. A gente tinha que pagar por isso. E o tal do Jesus e o tal do Buda, a gente tem ideia que eles não desalinhavam nisso, eles estavam ali pelo amor incondicional para cada um dos seres. Então, óbvio que só aí já vai ser mais difícil a mensagem atravessar, porque ela não está no amor pleno, incondicional. Ela está no amor condicional ainda. Bom, esse é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um desafio que a gente não pode dar as costas. Não pode ser algo que a gente olhe e diga assim, conscientização eu não quero fazer. Porque simplesmente a gente trabalhar com resgate é algo que suga tudo que a gente pode imaginar. E mesmo assim, no outro dia, a gente se levanta pleno de novo para começar tudo outra vez. Mas o que eu estou colocando com isso é que só o resgate não é algo que consiga motivar a gente. Tipo, vamos sair hoje para resgatar mais. É óbvio que motiva aquele resgatado. Mas para cada um resgatado, são incontáveis que ficam. Eu já comentei isso com vocês em outra meditação, em outra reflexão, que todos os que foram resgatados de um em um, antes desses resgates grandes de Cunha, antes do envolvimento mesmo com Brotas, antes disso, você tirava um, dois, três, de uma pecuária que tem centenas. Então não é uma coisa que você vai para casa e fala, nossa, que incrível, o olhar de todos aqueles fica com você. Então a conscientização não é algo que a gente possa, eu acho que quem resgata mestre cachorro e mestre gato também pode se relacionar com isso. Você fala, nossa, que incrível, mestre gatinho tá aqui, daí você olha para a rua, tá ali toda a confusão armada. Toda a confusão, um monte de gente que não está adotado, um monte de gente passando fome, um monte de gente para ficar grávida, um monte de gente atropelada, um monte de gente. Não... E parece que não vence. Então, de algum jeito, a gente tem que se dedicar a fazer campanha de castração, a gente tem que conscientizar para as pessoas comprarem menos e adotarem mais, e não atiro pedra em quem já comprou um mestre cachorro. Se vocês quiserem atirar pedra em mim, atirem, porque já houve uma época na minha vida que eu comprei um mestre cachorro, não tinha consciência nenhuma. Então, ou seja, a gente não está aqui para colocar pedras, e, de novo, eu tenho meu telhado de cristal, ou seja, eu sou uma pessoa que estou tentando ganhar consciência na vida à medida que estou indo. Então, o ponto todo é só a gente se acolher e tentar entender, falar assim, a gente precisa se conscientizar. E aí tem certas épocas onde essa consciência, ela demanda um pouco mais de atenção. Por que ela demanda mais atenção? Porque os números sobem muito. Então, no momento onde a gente tem um resgate de muitos seres, essa consciência ela tem uma potência para ampliar. Porque, afinal de contas, quando a gente vê um, dois, quando a gente sabe de algum, a gente fala assim, mas isso é exceção, não é todo mundo que faz isso. A pecuária de leite, imagina, não é bem assim. Galinha, não tem problema, mestra galinha, tá tudo certo. Bem-vinda, Micheline. Tá tudo certo. A mestra galinha bota ovo, acabou. Mestra vaca dá leite, acabou. Não tem sofrimento com isso. Isso aí que acontece é uma pecuária ou outra, uma granja ou outra. Não é uma coisa. Só que quando vê essa potência de várias delas juntas, de várias vítimas juntas, essa consciência recebe um chamado
para parar de contar a história. E aí é o momento que a gente tem chance de olhar para a gente e olhar para a gente se a gente já é vegano, inclusive para gerenciar a nossa raiva, porque tem muitos de nós que, quando fazem a transição para o veganismo, tocam uma raiva e um ódio tremendo, e esse ódio e raiva, dessa maneira tremenda, não vai permitir que uma viva alma seja conscientizada. Por quê? Quando a gente começa a agredir alguém e se coloca no papel do agredido, você se considera uma má pessoa? De repente você sabe que tem algumas falácias. De repente você sabe que tem algumas coisas que você tem que trabalhar, muitas. Mas de verdade você poderia dizer que você é uma má pessoa? Não. Eu poderia dizer que sou uma má pessoa? Não. Isso não quer dizer que eu sou perfeita de novo, mas eu estou tentando acertar as coisas. Se chega alguém para mim e tenta, de alguma maneira, me colocar como se eu estivesse fazendo algo que e a minha própria imagem de mim mesma, o que, que vai acontecer nesse momento que eu deveria estar ouvindo esse processo de conscientização? Eu paro de ouvir e automaticamente tomar o. Aqui eu peço licença só por causa do áudio, que às vezes interfere. Eu deixo de ouvir o que a pessoa tem para me dizer e eu começo a querer me explicar para a pessoa. Falo, não, não, não é bem assim. Não, mas eu como porque eu preciso de proteína. Não, não, mas sabe o que, que é? É que eu me sinto fraca. Sabe o que, que é? É que eu como muito fora. Sabe o que, que é? E aí, ou seja, cada um já deve ter escutado uma lista disso. Não, eu já tentei. Não, mas eu tenho muita vontade. E às vezes o que a pessoa explica dá mais ódio em quem está tentando conscientizar. E aí, outra vez, todo movimento que conscientizaria, todo movimento que salvaria, não acontece, porque a gente não conseguiu comunicar isso. Então, quando eu coloco aqui a parte da conscientização, a parte de fazer esse mundo melhor, não é simplesmente para a pessoa que não é vegana considerar o veganismo. É também para quem já é vegano dar um jeito de trabalhar a própria raiva, o próprio ódio, esses lugares que são escuros e que terminam escurecendo a própria causa, terminam anuviando a cabeça das pessoas, porque eventualmente a pessoa fala, não, eu conheci um vegano e eu não quero ser vegano, porque vegano julga, porque vegano perde as estribeiras, porque vegano, não quero ser vegano. Então a gente tem que lembrar, quem já fez a transição, que a gente é voz deles, eles não falam, eles falam através de nós. Quem já teve a oportunidade de estar com o mestre boi, com uma mestra vaca, com uma mestra búfala, eles só falam de amor, não tem outra conversa. Amor, perdão, eles lavam a gente, eles limpam a gente, eles são terapeutas naturais, eles são mestres. Então, o que acontece é que nesse momento que a gente diz que é voz deles, e na hora que a gente deixa o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa angústia tomar a frente, além da gente não fazer nada absolutamente por uma conscientização, a gente ainda não está representando aqueles que a gente diz que representa. Porque o que eles falam é diferente do que a gente está falando. Então, na verdade de tudo, eu termino ainda assim explorando o mestre animal, porque eu uso da causa para ventilar o meu ódio, coisa que eu deveria ter me tratado em algum outro lugar, para poder chegar no outro em uma missão de paz, em uma missão de amor, em uma missão de consciência, para que o outro entenda. Não para que o outro tenha que se defender de mim, não para que o outro tenha medo de virar vegano, não para que o outro, não para isso. Então, quando eu faço chamadas aqui para essa conscientização, não é simplesmente para que a gente considere o veganismo quem não é vegano. É para que a gente, como vegano, possa considerar levar essa informação para outras pessoas. E de uma tal forma que a pessoa consiga digerir o que está sendo dito. E é muito indigesto a gente ser acusado. Um outro espaço que eu vejo importante para quando a gente fala da libertação, que automaticamente não está ligada unicamente ao resgate, porque o resgate acaba fazendo a diferença para aquele resgatado outra vez, é também o quê? Quando a gente fala a respeito disso, a gente colocar que se eu tenho um aspecto meu que eu preciso trabalhar em relação a ódio, a raiva, tudo isso, para não tratar isso na causa ou com pessoas que eu estou tentando conscientizar. E aí, automaticamente, a gente vai conseguir transmitir algo que é mais parecido com o que eles têm para dizer. Algo muito interessante do mestre animal também é que o mestre animal, ele observa muito. Então, por exemplo, se o tempo está mudando, as mestras búfalas, por exemplo, elas têm uma apreciação pela água
E não à toa elas têm Yansan, por exemplo, na mitologia africana, perto delas. E a verdade é que se elas começam a sentir, elas descobrem água muito fácil. E se vem chuva, elas mudam de lugar. Então, se elas estão perto de um lago, elas sabem que aquele lago pode inundar. Você não vê a chuva, mas elas já farejaram a chuva. E como que você sabe que a chuva está chegando num dia de calor? Porque as mestras búfalas, que adoram água, sobem a montanha. Você aposta, vai chover. Então, se eu quero de algum jeito transmitir a sabedoria delas, eu preciso aprender dessa sabedoria. E o que elas fazem de novo é observar. Se a gente observar as pessoas, a gente vai saber como falar com as pessoas. Agora, se eu simplesmente estiver interessada em fazer com que as pessoas escutem a minha verdade, as pessoas que vão ter que fazer o esforço para enxergar pelo meu prisma, concordam? E se as pessoas não estão interessadas no meu prisma, acabou a conscientização. Então, de algum jeito, gente, a gente precisa ter interesse genuíno nas pessoas para poder escutá-las, para poder entender qual é a dificuldade. E até que a gente não descubra isso, que a gente caminhe ombro a ombro. E no momento onde essa oportunidade se fizer, então falar na língua da pessoa. O resgate em si não vai fazer a libertação do mestre animal acontecer. E aqui eu coloco uma outra ponto de reflexão. Aí acontece um grande resgate. Um grande resgate que vai demandar financeiramente, vai demandar emocionalmente. Porque quando a gente fala de um grande resgate, a gente está falando também de um cenário de desastre. Alguns de vocês, eu acredito, já estiveram em cenários de desastre. Não meramente com mestre animal, mas de repente com seres humanos também. O cenário de desastre, ele atua diretamente no campo emocional da gente. Porque a gente vê pessoas, seres, almas em agonia. E muitas vezes a gente não consegue absolutamente aliviar aquela dor. Algumas vezes a dor, inclusive, já passou, só que o impacto emocional é tão grande que aquele ser continua como se estivesse vivendo aquilo ainda. Exatamente como acontece com o ser humano. Exatamente, sem diferença nenhuma. Então, quando a gente está numa situação de desastre, e aí é um outro ponto que eu coloco aqui, a gente pensar que esse grande resgate que aconteceu vai demandar da gente algo que a gente não tem, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Logo menos eu vou postar algumas imagens de pessoas no Seva, desses cenários de desastre. E são pessoas que estão em cima de caminhão, são pessoas que estão com paz, são pessoas que precisam arrumar força para levantar um mestre animal que pesa às vezes 1 tonelada, desnutrido. Um mestre animal que fraco, quando move a cabeça, derruba quem está perto, leva todo mundo para qualquer lugar. Então, entrar em contato com isso é algo que vai demandar da gente, outra vez, coisas que a gente não tem. Sejam coisas desse mundo, sejam coisas de outro mundo, como espiritual para suportar, sejam coisas do nosso coração, como emocional, para lidar com o sofrimento do outro. Eu acho boa essa reflexão, que a gente nem sempre lida com o sofrimento do outro. Quem tiver alguma dúvida disso, lembra de quem estava do teu lado quando a coisa apertou. Muito menos pessoas do que estavam ao seu lado no dia de sol, na festa. E a gente pode culpar essas pessoas? Não necessariamente, mas a gente pode aprender que essas pessoas não têm o emocional para aquilo. É também interessante colocar que o feminino tem muita mais aptidão para suportar o choro do que o masculino. O masculino tende a cuidar de algum jeito para que o choro não aconteça. Quando o choro acontecer, é muito difícil o masculino suportar. E por isso que é tão importante que os homens tenham um contato com o feminino. Curiosamente, e eu já volto para o ponto anterior do resgate, o feminino está ligado também à intuição e está ligado ao instinto. Não é curioso, não é curioso que em um mundo predominantemente masculino e patriarcal, lógico, a gente tenha normalizado matar o mestre animal, que é justamente o símbolo da intuição e do instinto? Então não vale a gente pensar
que a gente precisa fazer as pazes, não importa se a gente é homem, mulher ou se denomine outro gênero, com o nosso feminino? Ou é à toa que a terra está infértil? É à toa que nós, mulheres, estamos tendo dificuldades para gestar? Parece que o feminino, de todas as formas possíveis, vem se aniquilando. Então, a gente também tem que pensar nisso, de que quando o mestre animal não diz nada para nós, talvez o feminino não diga nada para nós. E aí a coisa é muito maior. Pessoas que, de alguma maneira, têm uma certa intimidade com o feminino, seja por deidade, seja pela mãe natureza, seja pela intuição, são pessoas que têm uma porta aberta, que quando elas recebem informação, fica muito mais fácil para elas transicionarem. Pessoas que estão predominantemente na lógica, predominantemente no masculino, independente de gênero, têm mais dificuldade para isso. Então, a gente precisa entender tudo isso para conseguir fazer contato com as pessoas e conseguir, de fato, fazer a conscientização. Fechando esse parênteses do feminino e voltando para o cenário de resgate, onde muitas vezes exige de nós o que nós não temos, então é fácil a gente falar. São bilhões mesmo que estão morrendo por ano? Que diferença faz resgatar essas 100, esses 300 ou essas 1.000? E aí, gente, eu fico me imaginando eu sendo uma mestra búfala, por exemplo, em Brotas hoje. Se as pessoas que dizem me amar se desfazem de mim. Porque aqui eu quero chamar a atenção, especialmente para quem já fez a transição e não acredita em resgate. A conscientização precisa acontecer. Agora, se você é capaz de dar as costas em uma vida que seja, que você podia salvar, talvez você precise refletir sobre quem você se tornou. Eu tenho recebido duras críticas à operação como um todo, e não de agora, mas já de cunha, a respeito do propósito de salvar quem dentro de uma estatística não faz diferença nenhuma. Eu comento com vocês que as estatísticas podem falar coisas, só que no fim das contas, a estatística que a gente vê, que é um percentual de um número total, quando eu falo com aquele indivíduo, a vida dela não é um percentual de um número total. A vida dela é tudo que ela tem, é 100%. Então eu posso, em termos de estatística, e porque no fundo eu não tenho corpo emocional, porque no fundo eu não quero me desgastar, porque no fundo eu quero lutar por uma causa até a hora que ela não entre dentro de algo que eu tenho que ceder. Então, se eu estou nessa situação, eu preciso de novo, eu preciso refletir quem sou eu, o que eu me tornei, o que de fato eu defendo. Porque esses seres que podem ser resgatados, esses seres têm valor. Porque esses seres que podem ser resgatados, eles também podem conscientizar outros. É muito comum a gente ver nos resgates que muitas pessoas se conscientizam. Muitas pessoas. E às vezes até no resgate de um. Não necessariamente no resgate de centenas. Pessoas se conscientizam. Pessoas se conscientizam porque elas enxergam. Elas veem. Elas sentem. E a gente pode ir com essa mente patriarcal, lógica, masculinizada, fingir que as coisas estão bem, que os mestres animais vivem ali para isso mesmo, e que a Terra vai se regenerar, e que essa coisa de crise climática, enfim, isso aí, sabe, vai conseguir, vai acabar. A gente pode. Só que no momento que a gente sentir um espírito que desencarna quando uma árvore cai, no momento que a gente sente a lágrima de um mestre animal, não que a gente vê, que a gente sente, e que aquele mestre animal olha para a gente como se a gente fosse tudo, tudo, toda a esperança que aquele mestre animal tinha. Aí o nosso espírito não comete a desonra de falar para aquele mestre animal: desculpa, eu estou muito ocupado, desculpa, eu não tenho dinheiro, desculpa, isso vai me aborrecer um pouco a vida, eu não posso ficar aqui. Então, no tema do resgate, eu quero só colocar isso muito claro. O resgate, de fato, não resolve o problema. Total.
mas ele resolve o problema para aquele ser. E se você não é capaz de se emocionar com um indivíduo, eu sugiro aqui humildemente que você faça algum tipo de revisão com você. Porque se a gente trabalhar só a base de estatística, se a gente trabalhar só a base dos que quero salvar todos ou nenhum, talvez a gente nunca consiga salvar de fato todos que a gente quer salvar. Eu aceito e acomodo as críticas, entendo que as pessoas, inclusive muitas vezes elas se abalam, pessoas mais próximas, elas se abalam no nível de tensão que é acumulado aqui. Nível de tensão financeira, nível de tensão de processo judicial, nível de tensão de ameaças algumas vezes, nível de tensão de tantas outras coisas. E as pessoas muitas vezes tendem a afastar. Afastar porque a dor delas foi maior do que a dor de quem a gente está protegendo. Então ainda existe algo na gente que é muito forte, que não suporta a dor. A gente voltou para um tópico que já foi dito. Então aqui eu quero colocar nessa reflexão toda, que se a gente quer fazer a diferença através de serviço, e de outra forma eu já falei isso em outro dia, aqui outra noite, a gente vai ter que se acostumar com o sofrimento do outro. Se você não é capaz de suportar o sofrimento do outro, vai ser muito difícil você se colocar a serviço. Porque o serviço é para quem está sofrendo. Então você levanta um belo dia e diz, eu quero participar do serviço do mundo. Até a hora que vem, então, a pessoa com chagas para você limpar. Até a hora que o mestre animal apareça para você chorando, gritando, urrando. Até a hora que você tenha que entrar morrendo de medo para tentar deter uma queimada. Aí você fala, eu não suporto isso. Alguém entre nós, alguém em nós pode dizer isso. Eu não suporto isso. Aí eu tenho para você algo que vai parecer duro, quem sabe, mas que eu vejo como verdade. Não é sobre você. Se dentro do serviço você justificar algo que você não pode fazer por uma razão pessoal relacionada a esse incômodo, dessa vontade pequena de estar sempre confortável, eu relembro você que no serviço não é sobre nós. No serviço não é a respeito do que a gente dormiu, não é a respeito de se a gente comeu na hora certa, e nem por isso é um desleixo a nosso respeito. Mas é se colocar no nosso lugar. Não se dá muita importância. Nos ambientes de desastre, a gente muitas vezes vê pessoas chegando em situações de extrema vulnerabilidade emocional, porque esse sofrimento toma conta de tal maneira que gera um estresse na pessoa. Aí outra vez, será que a gente está lá para tratar a dor do outro? Ou será que a gente está usando o outro para tratar a nossa dor? A gente precisa estar num ambiente de resgate, de desastre, de amparar o outro, pelo outro, não por nós. E já recordei vocês, já contei para vocês, de 2 professores em situações diferentes falaram para mim na vida, sai da sala. Coloca o nosso ego para fora. E ali dá o teu melhor para o outro. É isso que o mundo está exigindo da gente agora. Dá o nosso melhor. Agora, cada vez que a gente tem a oportunidade de dar o nosso melhor, tudo que a gente sabe falar é das nossas razões, cadê o outro, então? Porque o outro está esperando a gente. O outro não é um número de estatística. O outro, muitas vezes, só tem a gente. Não tem mais ninguém. E você pode se perguntar, pode dizer, Patrícia, mas quem sou eu? Como que eu vou saber que aquele só tem eu no caminho? Eu sou a única esperança dele, porque está no teu caminho. Pode ser que tenha alguém depois? Pode ser. Pode ser que não tenha ninguém. Isso significa que você vai partir para um desequilíbrio, para ser uma acumuladora, um acumulador? Não. Mas sempre existe algo que você pode fazer. Sempre. De repente, você não vai conseguir colocar todos na tua casa. Mas, de repente, você é uma pessoa
que consegue se comunicar bem, e você tem talentos de liderança, e de repente você vai poder fazer no teu bairro uma campanha de castração. Existe algo que você pode fazer. E é muito cômodo a gente olhar para a dor do mundo e falar, não existe nada que eu possa fazer. Existe algo que a gente pode fazer. Hoje, quando a gente pensa em Gaza, do que está acontecendo em Gaza, o simples fato de você, na tua rede social, continuar compartilhando, fala para o algoritmo que mais pessoas precisam ver esse conteúdo. Mas dá a impressão que você não está fazendo nada. Só que simplesmente você manter o assunto vivo fala para um robô que ele precisa continuar mostrando esse conteúdo. Então sempre existe algo, e por menor que seja, faça. E se for muito pequenininho e você falar, mas isso é nada, aprende humildade, mas continua fazendo. Então, quando a gente fala da libertação do mestre animal, não tem como falar disso sem falar do que? De comportamento humano. E aí, falando de todos esses aspectos mais voltados para o vegano e para a pessoa que está realmente, ou seja, nessa linha de frente, ou eventualmente convidado para esse serviço, tem um sujeito que de repente está aqui entre nós que fala, Patrícia, eu não consigo. Eu tentei, não fui, não quis, não aconteceu, não. Continua reduzindo. Continua caminhando. Faz teu caminho. E lembra que ali não é um pedaço, não é 1 quilo, não é 1 litro. É a vida de alguém. Tenta rasgar o véu do que colocaram para nós como produto. Vocês sabem que alguns de vocês já estiveram em pecuárias de leite com a gente, em resgate, em outras situações, enfim. Quando a gente entra, eu tenho memórias nas pecuárias de leite, dos resgates, e são memórias que eu sinto que eu vou levar para outras vidas, de coisas que eu não vou conseguir me esquecer, sabe? Lembro de embarcar que uma mestra-vaca que teve que, nas palavras do pecuarista, ser amarrada pelos chifres nas mãos, porque ela não queria dar o leite. Imagina que atrevimento dessa mestra-vaca não querer dar o leite dela para o pecuarista. Ele foi e amarrou o chifre dela nas mãos. Por tanto tempo que o chifre dela tem marca da corda, porque o chifre dela foi crescendo com a corda amarrada. E aquela corda foi marcando. E quando a gente conseguiu pegar, por fim, e ela estava grávida quando a gente fez o resgate, e ela teve a bebezinha dela aqui, e ela está ótima, as duas estão ótimas. Quando era para entrar no caminhão, o Vitor foi por um lado, eu estava um pouco distante para cercar, para ela entrar, enfim. E o sujeito estava, e acabou que eu estava no ângulo do sujeito para colocar. Esse sujeito pegou um pedaço de pau e bateu nessa mestra-vaca de um jeito que me provocava para que eu pudesse intervir e ele falar para mim que não, que aquela mestra-vaca ia ficar. E nesse momento eu realmente interiorizei e falei, qual é a resposta certa? Você explodir para defender alguém que poderia, de repente, perder a saída para a liberdade, porque a gente não está falando com alguém que a polícia está do lado, que tem uma sentença, é tudo à base de palavra, as pessoas muito inflamadas. E qual a resposta certa? E eu lembro que no meu coração apareceu essa força da terra, sabe? De voltar sempre nova, a despeito do que acontece com ela. E o nome dela é Pachamama, Mestra Pachamama, por causa disso. E ela sobreviveu. E a filha dela chama Gaia, para honrar essa antepassada. E as duas estão lindas, estão gorduchas, estão ótimas, estão morando em Cunha agora. Foram resgatadas aqui, mas já estão em Cunha, aqui em Camanducaia. São tantas histórias que fazem parte. Eu lembro de uma outra pecuária de leite um pouco maior, que a mulher cutucava, ela falou assim, nossa, essa aqui estava fraquinha, não é possível que já morreu. Que os bebezinhos ficam todos separados, em bercinhos separados, e ela ia com sei lá, não sei se podia dizer que era uma garrafa, enfim, ela cutucava, e daí quando ela cutucou bem, cutucando, ela falou assim, tá morto, morreu, tipo, tira esse lixo daqui. E aí eu vi também um dia uma mãe derrotada, com a cabeça no chão. E eu achei que ela estava tendo problema para dar à luz, na verdade, nessa pecuária de leite. E, na verdade, tinham levado já a bebezinha dela.
E aquela mãe não levantava. Quando eu entendi que ela estava derrotada no chão porque ela tinha perdido o bebê, eu fiquei destroçada. Só que ao mesmo tempo a gente está com um pecuarista. Então, além de tudo, você tem que chorar baixo. Porque você faz um escândalo de você é convidado a se retirar. E quem você podia tirar da pecuária, você não tira. Então, você ainda veste a máscara mais linda de comum. E aí, para fazer as coisas piores, uma mulher, não foi um homem, para piorar mais ainda, uma mulher devia estar ligada de alguma forma com o bebê, com o feminino, não é colocar o homem num lugar inferior, nada disso. Estou falando simplesmente de um instinto maternal. Essa mulher, vendo essa mestra-vaca no chão, ela cutucava e batia e esmurrava até que essa mestra-vaca levantou, humilhada até os ossos. O que a gente já viu em pecuária de leite, de corte, eu já vi um mestre boi aqui na frente que não quis entrar num caminhão e ele foi arrastado por mais de 1 quilômetro, qualquer coisa, tinha mancha de sangue dele no chão, porque quem se atreve a não querer entrar num caminhão de abatedora? Tem um mestre cavalo aqui, que é muito comum o mestre cavalo fazer a lida para colocar, para arrebanhar os bebezinhos, para arrebanhar as mães, para arrebanhar e colocar dentro do caminhão de abatedor, transporte. E tinha um mestre boi que não queria ir para o abatedouro também. E ele se virou contra todo o fluxo. E para tentar sair, ele furou a barriga do mestre cavalo. Furou. E esse mestre cavalo, ferido, foi então abandonado. Porque, afinal de contas, o que se quer é produto e lucro. Esse mestre cavalo veio para cá, o furo trouxe para fora era uma massa, para calcular, imagina 2 laranjas enormes coladas uma do lado da outra, mas era uma laranja só que ficava para fora. E teve que fazer uma cirurgia, enfim, hoje ele está bem também, sobreviveu, conta uma ótima história e é um bom filósofo a respeito da vida, a respeito dos riscos que a gente pode assumir pela nossa liberdade. O nome dele é Mestre Platão. Ele está muito bem e tem tantas outras histórias. Essas histórias a gente participa, não são histórias que estão acontecendo de forma isolada. E, por fim, há 2 anos, nós tivemos uma denúncia grande que precisava mobilizar muitas pessoas. E, imediatamente, o Vitor foi para lá com um amigo nosso da Mercy for Animals, o Diogo, e também com o Dr. Maurício, que já era veterinário aqui. Quando o Vitor me ligou de lá e me falava o que acontecia, eu entendia parte do que acontecia pelo que o Vitor não falava, pelo que ele chorava. E aí, dias depois, eu fui até lá e eu vi um bebezinho que estava deitado ao lado da mãe, os 2 mortos. Claramente, ele mamou nela, mesmo ela morta. Até que depois, já não conseguindo mamar, perdendo a força, e aquele leite era como se fosse soro, porque elas estavam muito fracas. Ele faleceu ao lado dela, os 2 corpinhos, um do lado do outro. A gente encontrou valetas dentro da fazenda com dezenas de mestras búfalas. Elas todas foram para necrópsia e a USP, que é quem faz as necrópsias desses casos grandes de Cunha também, atestou que havia terra na garganta delas, nas vias nasais, assegurando para nós que elas foram enterradas vivas. Ou seja, a partir da hora que não produzia, jogava no buraco, numa agonia profunda. Eram dezenas que não levantavam, dezenas. Hoje, no hospital de Brotas, nós temos, 2 anos depois, 50 mestras búfalas. 50 no hospital, hoje, 2 anos depois. Em função dos maus tratos vividos ali. Esses maus tratos, a gente pode falar desse pecuarista que, enfim, conseguiu proezas inimagináveis, mas a gente também pode falar da mussarela de búfala.
A gente também pode falar do requeijão de mestra búfala. A gente pode falar também da carne de mestra búfala, de mestre búfala. A gente pode falar da gente. Tem uma outra prática que eu preciso comentar com vocês também, que é a prática de tirar o chifre dos mestres animais. Porque afinal de contas, se esses caras ficam bravos, eles podem fazer um bom estrago. Então, para ser conveniente para o ser humano, se tira o chifre. E aí, a gente vê aquela quantidade de mestras búfalas, muitas vezes sem o chifre ou com o chifre quebrado. Os chifres para o mestre bovino e bubalino está completamente ligado à glândula pineal. Exato, Thay, a carequinha não tinha. Está completamente ligado à glândula pineal e a comunicação desse ser com o infinito. Então, tirar o chifre de um mestre animal é como tirar a tua sensação de que Deus está ao teu lado. É te isolar no universo. É sentar você sozinho em um planeta. E você, porque perdeu a conexão espiritual, de fato acreditar que você está solitário e solitária nesse planeta. Isso é o significado para um mestre animal de tirar o chifre dele. É tirar a comunicação desse ser com o infinito. É você chamar por Deus e não ver um sinal, não sentir um arrepio, não imaginar que existe misericórdia para você. Isso é tirar o chifre de um mestre animal. Essa é uma prática comum. Essa é uma prática absolutamente comum em várias pecuárias. Não só de mestra búfala, mas pecuárias de corte, pecuárias de leite. A gente pode culpar quem está arrancando chifres? Pode. Agora, o fato de não sermos nós arrancando chifre e sermos nós tomando o leite, ainda dá para a gente o dedo para apontar no pecuarista? Eu não eximo essas pessoas da responsabilidade que cada um tem dos próprios atos, mas eu convido aqui cada um de nós, cada uma de nós, a se perguntar qual é a nossa participação no mundo de mestre animal. Sem que a gente faça uma mudança, não teremos mudança no mundo de mestre animal, no mundo dessa mãe natureza e no mundo dos homens. Não teremos. Pode ser que você não tenha feito a transição para o veganismo, porque você olhe para você e fale, Patrícia, mas isso aqui eu não consigo. Você sabe o que o mestre animal diria para você? Faz o que você consegue. E depois, com o tempo, mais caminhos vão se abrindo em você. E você vai acomodando as mudanças. E você sempre lembra que no mundo de hoje, não tem quem entre nós, vegano ou não, seja impacto zero. Ou seja, aceita que você não vai conseguir ser o vegano perfeito. Aceita isso. Então, se esse é um impeditivo de você falar, eu não posso ser vegano, porque vegano, enfim, eu não vou mais poder ligar para o Uber, e daí vai ser o banco de couro, e eu vou estar atrasado, e daí eu não vou conseguir entrar, ser vegano é muito difícil. Não, isso é utopia, gente, isso é outra coisa. Faz o que você consegue. E vai ter momentos que, de repente, você vai se questionar se você é vegano ou não. Eu lembro na fase final do meu pai, que ele falava para mim, Tícia, me chama de Tícia, eu preciso comer, mas não dá mais para eu comer. E o que eu consegui tirar foi a carne vermelha dele. Aí eu posso me questionar e falar, não, eu não sou vegana porque eu não tirei as outras coisas do meu pai. Então não posso mais ser vegana. Não, eu não sou vegana porque eu sentei à mesa com eles, com a minha mãe tomando leite. Eu não sou vegana. Gente, se a gente ficar mirando na utopia, a gente nunca vai conseguir fazer nada. Então, eu coloco aí, faz o teu melhor. Faz o teu melhor. E trabalha com esses lugares onde a gente pode, de repente, olhar e falar assim, ah, não, então, nossa, Patrícia, não esperava isso, que você ia sentar com a tua mãe tomando leite. Pois é, desculpa, eu não sou a pessoa que você esperava de mim, mas eu estou tentando ser uma pessoa boa dentro do possível e praticável, como a Leila colocou aqui, que é uma definição do veganismo. Então, faz o que é possível. Faz o que é possível para você. E inspira outros também.
Porque esses mestres animais, diferente dos mestres cachorros e dos mestres gatos, que a gente pode apontar maus tratos, e são vistos hoje perante lei como indivíduos, esses mestres animais, como os mestres porquinhos, que estão invadindo aqui as semanas por causa do Natal, porque afinal de contas, vocês sabem quando as pessoas vêm aqui, elas falam, elas vão com o mestre cósmico, o mestre cósmico tem meia tonelada, fala, nossa, como que pode um porco ser tão grande? Ah, porque ele cresceu, só isso. Ele envelheceu, ele tem 5 anos. Você não conhece um ser desse tamanho porque você só vê criança pendurada no açougue. Só isso. Mas não é porque eles não existem. Eles simplesmente foram aniquilados antes. Só isso. Mas eles existem. Então, ao contrário dos mestres cachorros e dos mestres gatos, esses seres são propriedade privada. Eles são ativo fixo, eles são, ou seja, tem uma referência com eles que é totalmente diferente de um mestre gato e de um mestre cachorro. Isso significa que um açougue, que é um lugar que a gente obviamente está bem, exato, Leila, que a gente claramente está vendo que pratica crueldade, é legalizado. Quando a gente fala que a mestra vaca dá leite, e daí a gente começa a entender que, na verdade, ela não dá leite, na verdade, ela é mãe. Então, se ela é mãe, tem filho, e o filho que deveria tomar o leite. E se eu tô tomando leite, o filho não tá tomando leite. E quando a gente faz essa ligação toda, e a gente começa a perceber, e a gente diz, isso é muita crueldade. Mas aí você lembra que a pecuária de leite não é ilegal. Ou seja, a gente normalizou as coisas para que o ilícito pudesse ser feito. Agora, não é porque as coisas estão corretamente postas na lei dos homens que elas são corretas dentro da retidão que a gente estuda do espírito. Lembrando que nessa terra a gente já viu muita coisa acontecer. E muita coisa não há 1000 anos, justa Leila trouxe isso. A gente está aqui falando de quanto tempo? É recente. A gente ainda tem pessoas da nossa linhagem que conviveram com isso diretamente. Vergonhosamente. Vergonhosamente. E isso, elas estavam indo contra a lei na época? Não. Agora, a gente pode se orgulhar, então, de porque está na lei, está bacana, posso fazer tudo? Alto lá, cadê teu discernimento? Porque justamente essas leis vão mudar à medida que a gente começa a mudar. Se a gente, por exemplo, aplicasse a lei da Idade Média aqui, ia ser uma baita confusão. Porque os tempos mudam e as leis mudam. Por isso também que quando a gente estuda no Oriente, eles dizem que o Dharma não é absoluto. Que é algo que às vezes a gente diz, como assim o Dharma não é absoluto? O que é reto é absoluto. Não, o que é reto muda à medida que a gente vai avançando. Por exemplo, quando você é criança, você tem um Dharma, concorda? Ou quando você é criança, você pode ser responsável por sustentar a tua casa. Não, não é o Dharma de uma criança. Então, o Dharma não é absoluto. O Dharma, ele passa, ele é movido, ele transcende, dependendo do momento de vida que a gente está. E as leis, iguais. Então, a gente precisa atualizar as nossas leis cada vez que a gente caminha mais próximo do Espírito. Até a hora que as leis não necessitem, porque qual o sistema de lei que a gente tem? Não pratica o que é certo na lei, é punido. Agora, imagina uma sociedade que não precisasse ser punida para praticar o que é certo. Só que isso dá muito mais trabalho para a gente. E é aí que a gente quer ir. À medida que essa história, especialmente desse resgate das mestras búfalas, tomou uma proporção que a gente pensou que estava tudo em paz e seguro, a gente foi surpreendido agora, fazer 2 semanas, 10 dias, 12 dias, enfim, que a justiça tomou uma outra decisão para entregar esses seres de volta para os réus. E a gente precisa entender que isso também aconteceu porque eles precisavam devolver a propriedade privada, porque esse tempo todo, esses 2 anos, essas inocentes estavam na fazenda do pecuarista.
Então foi uma pressão também para que elas saíssem. E aí a ONG Ara não teve meios, enfim, de tirá-la. Agora existe uma chance. Então eu vou pedir aqui para a gente, hoje, rezando, hoje, vibrando, que através de Mestras Búfalas a gente acesse todos os outros seres que nesse momento estão encarcerados, que nesse momento estão atrás de porteiras, que nesse momento estão sem chifres, que nesses momentos estão humilhados, humilhadas, pela nossa inconsciência, pelo nosso egoísmo. Que através delas a gente pense isso. Eu quero aqui pedir também que a gente reze os veganos, aqueles que estão absolutamente revoltados por terem acessado a realidade de mestre animal e que hoje têm tanta raiva e tanto ódio que não conseguem conscientizar. A gente também precisa rezar essas pessoas, porque essas pessoas estão à beira de uma crise, de um burnout, como se fala por aí, emocional, ou seja, alguma coisa psicológica que perde o contato com o mundo. Essas pessoas também precisam ser rezadas. Eu quero pedir aqui para que a gente possa rezar o judiciário, para que o judiciário consiga acessar uma decisão que seja coerente com a lei com L maiúsculo. Uma lei que não é simplesmente uma lei dos homens, mas a lei que é uma lei do amor, é uma lei de retidão, é uma lei de serviço, é uma lei maior. Lilian colocando alguma coisa aqui? É o resgate de nós mesmos, exatamente, Lilian. Resgatar as pessoas dentro do movimento, que às vezes, por ausência de corpo emocional, simplesmente se negam a acreditar que o resgate seja algo que possa mudar alguma coisa. Para começo de conversa, o resgate muda a vida de quem é resgatado. Só isso já devia fazer a gente se esforçar. Eu quero pedir aqui para que a gente possa rezar para que não só as mestras búfalas de Brotas, mas todos os mestres animais que hoje se encontram em áreas protegidas no mundo possam ser supridos. Hoje o que a gente sabe é que, e não só falando de mestre animal de grande porte, os mestres gatos, os mestres cachorros, muitas vezes são resgatados e a pessoa termina sem nenhum tipo de recurso para sustentar. A gente também precisa pedir para que esses seres sejam providos através de quem se responsabiliza por eles. Leila perguntou alguma coisa, se cabe, mas posso manter vela acesa até a decisão? Claro, Leila, agradeço muito. A gente agradece muito. Toda forma de oração, a gente agradece muito para que realmente eu seja o judiciário e que todos esses outros aspectos também, né? Ou seja, sejam iluminados. Quero que a gente reze aqui também pessoas que estão flertando com o veganismo e que de repente falam: ah, mas eu como muito fora. Ah, mas sabe o que acontece? Eu depois do Natal, no Natal acho que dá para matar 6 meses de mestre animal, porque a quantidade de comida que se faz, que mata inclusive o ser humano, é um absurdo. Então, se você conseguir tomar decisão antes do Natal, você já ganha 6 meses da tua vida, pela quantidade de coisa que vai ali. Importante também lembrar, quando você vê o leite, você vê a carne. Porque, ou seja, o bebê daquela mestra vaca termina sendo a carne que vai para o corte. Então, não tem como separar uma coisa e outra. Por isso que o vegetarianismo tem ele como um passo, mas não como a conclusão da jornada, dessa jornada de não violência com o mestre animal. Quero que a gente reze também, além dessas pessoas que estão em transição, as pessoas que absolutamente defendem a pecuária hoje. Pessoas que absolutamente não enxergam que existe um meio de vida para elas, fora da pecuária, fora do abuso, para que elas possam desenvolver algum tipo de empatia, como a gente já em uma outra meditação, numa outra reflexão falou a respeito. Então não é compaixão ainda, mas uma empatia. Uma empatia primeiro para falar, nossa, de repente eu saí montado em cima desse mestre cavalo, não oferecer água para ele, deixar ele amarrado no sol enquanto eu bebo no bar, não é uma coisa que ele gosta muito. Então, desenvolver, seja, uma empatia. Começar a desenvolver algo que fale um pouco ao coração para que essa comunicação alcance. Rezar aqui para que o feminino
possa aflorar outra vez nos seres, especialmente nos seres humanos. E isso não significa rezar o feminino em homens. Tem homens que têm uma conexão com o feminino que espancaria qualquer relação de uma mulher com o próprio feminino. E tem mulheres que negaram o próprio feminino de tal forma que hoje se parecem uma caricatura delas próprias. E o feminino não está num lugar, ou seja, de sensualidade, não está num lugar, ou seja, de. Não é isso. O feminino é um lugar maternal, o feminino é um lugar amoroso, é um lugar de sabedoria. É um espaço de conversa, é um lugar de não desistência, de resiliência total. Então a gente também precisa chamar essa energia para ancorar outra vez. E a gente não ter medo de ser sensível. Eu vejo que isso sempre é uma questão que aparece no círculo. Aparecia, hoje eu não estou conseguindo fazer nada presencial, inclusive graças a Zoom e quem inventou Zoom por a gente estar aqui. Mas nos círculos de mulheres sempre era muito comum que a pessoa se sentisse fraca se ela fosse para o lugar da emoção. Eu sempre faço essas referências, olha para uma mãe. A gente pode dizer que uma mãe é fraca. Mãe não dorme e consegue levantar para dar leite. Mãe tá lá, o filho faz qualquer coisa, mãe tá lá acreditando que o filho vai ser melhor da próxima. Mãe não desiste nunca do filho, coisa linda. Então tocar nisso, rezar para que as pessoas não tenham medo do feminino, não tenham medo da intuição. A pessoa acha que tem intuição, é que ela vai ter que falar com um fantasma, ela vai estar tomando banho e daí no banheiro com ela vai ter o bisavô dela sentado lá e ela vai ter que olhar, não é isso. Intuição é um lugar muito mais sutil e não é um lugar que amedronta a gente, é um lugar que dá segurança pra gente. Então, tem muitas e muitas pessoas que a gente precisa rezar aqui, e aqui também pelas pessoas que têm recaídas e desistem. Exato, Fernanda. Rezar pelas mães que educam seus filhos. Meu marido está parando de comer carne, que ótimo. Só eu sou vegana em casa, uma das filhas vegetariana, que lindo. Então, você vê que aos poucos uma vai fazendo e o movimento todo acontece. Rezar os mestres animais, gente. Os mestres animais que a gente conseguir pensar e imaginar também a dor desses mestres animais fazendo a passagem. É muito comum aqui, quando a gente faz resgate de mestre animal que precisa fazer a passagem ou que vai fazer a passagem com a gente, eles têm muita dificuldade de desencarnar. Porque imagina, pela primeira vez você conhece o amor. Imagina, você conhece o amor, alguém tá te vendo, alguém tá te abraçando, você sente aquela energia e fala, então, você precisa desencarnar agora. E eles não querem sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente já teve experiências aqui com eutanásia, de chegar e encontrar um mestre bom inteiro, quebrado, inteiro, que não conseguia ficar em pé, não conseguia levantar a cabeça, e ter que colocar o dobro de uma dose, porque simplesmente o ser não vai. Porque por fim ele conhece o amor. E ele não quer ir embora. Porque o amor, ele é essa sensação, ele provoca essa sensação, o sentimento provoca essa sensação de querer ficar perto dele. Quando a gente ama alguém, a gente não quer ficar perto dessa pessoa. Quando a gente ama, ou seja, fazer alguma coisa, o amor ele é magnético. Ele cria um magnetismo. Então, rezar cada um desses seres, rezar as pessoas, rezar esse mundo que por falta de feminino está basicamente se destruindo e se autodestruindo. A gente vê pelas nossas lideranças políticas, tudo o que está acontecendo por aí, uma falta de compaixão, falta de feminino. Tem muito para a gente rezar aqui, muito para a gente invocar. E rezar, gente, para que a gente suporte a dor do outro. Isso eu vejo fundamental. Fundamental, aprender a suportar a dor do outro. Dói, é incômodo, sem dúvida, mas não é sobre nós. E a gente no serviço precisa ter isso cada vez mais claro. Eu vejo pessoas desistindo do serviço quando elas começam a ficar em algum desconforto. E aí, outra vez, estou usando o outro, simplesmente, como um hobby para mim. E na hora que me aperta, aí eu não quero mais. Aí eu quero salvar todos até a hora que não vai mexer na minha poupança. Na hora que mexer na minha poupança, então não. Aí eu quero salvar todos até a hora que eu não tenho que chorar junto. Então daí não. E o mundo, do jeito que está indo, vai expor a gente cada vez mais para essas lágrimas, para esse sofrimento, para essa dor. E eu imagino que o que a gente quer é aliviar tudo isso.
e não ficar recluso em algum lugar, enquanto o mundo termina, inclusive, matando a gente. Então, são algumas reflexões que eu queria colocar para vocês, lembrando sempre, portanto, que a libertação do mestre animal acontece através de nós. Que a libertação do mestre animal, que seja, é tudo para aquele mestre animal. E que a gente precisa lutar para salvar todas as vidas que a gente puder. Todas. Sem desenvolver nenhum tipo de desequilíbrio dentro do que é ser acumulador, dentro de que é o burnout, mas é a gente indo fazendo serviço de um jeito que esse próprio serviço dê forças para a gente. Vou dar um spoiler do Mahabharata agora. Lá para frente, depois da guerra, tem um momento que Bhishma, que a gente viu que tem aquele voto, que ele não morre, enfim, ele vai ter flecha até entrando na orelha e saindo entrando pelo olho e saindo pela orelha. E ele está em muita dor. E Krishna pede para ele um favor. Ele pede um favor, só que Bhishma já está ali há dias, porque ele escolheu um dia auspicioso para se retirar. E Krishna pede um favor para ele. Bhishma fala, olha, eu adoraria, mas realmente, ou seja, não sei se está dando para você perceber, não tem condição de eu sair daqui, de eu fazer algum favor, e para ajudar está doendo muito. E esse favor era basicamente falar, era uma mensagem específica. Só que ele falava, eu não tenho nem condição de falar, porque me dói tanto, me dói tudo, eu não tenho energia, não dá, Krishna, não dá, desculpa de falar, não dá. E Krishna, então, alivia a dor dele. E por aliviar a dor dele, ele consegue fazer o serviço. Isso para mim sempre é muito significativo, porque no serviço a gente vai recebendo a graça para continuar o serviço. Então ele simplesmente colocou, eu não consigo porque dói. Ah, dor é o problema? Então esquece a dor. Se você está realmente disposto ao serviço, se esse é o problema, aqui está a solução, não tem mais dor. E Bhishma pôde falar o que ele tinha que falar para Yudhishthira, no caso. Então é muito profundo a gente realizar que a gente pensa que não dá conta, a gente fala, não dá, não dá. E aí, se realmente a gente está disposto, a gente recebe a graça para continuar. Agora, como a gente falou ontem na reflexão com a Leila, a gente pode ir para o chão, mas a gente tem que querer ficar em pé. Porque daí, quando alguém quiser levantar a gente vai conseguir ficar em pé. Quando o mestre aparecer, quando a graça chegar, a bênção chegar, a gente fica em pé. Agora, quando a gente não quer ficar em pé, pode ter 30 levantando você. Você não vai ficar em pé. Então, a graça vai chegar, a ajuda vai chegar, tudo. Só que você precisa ser uma decisão de cada um de nós. Servir. Servir para que o mundo melhore. Servir para que você possa olhar para a tua trajetória e perceber que você fez o teu melhor. Sair daqui com a consciência tranquila. Fazer a passagem, como um dia numa partilha com a Aline, fazer a passagem sorrindo, em paz. Que grandeza. E não sair daqui arrependido com o tempo que perdeu, se dando conta do que poderia ter feito e não fez. Vendo o sofrimento do mundo, sabendo que ele foi maior ou continua igual, porque a gente não agiu. Então, hoje, acabei me estendendo em função de tanto que me provoca e de tudo isso, que são tantas histórias, tantas histórias, e direcionar as nossas orações dentro de tudo isso, que esses seres sejam alcançados através especificamente dessa situação com as mestras búfalas de Brotas. Coloco para vocês também que se a gente perde esse momento, ou seja, se elas retornam para os réus, isso abre também algo que, se eu não me engano, confundo, sobre jurisdição dessa jurisprudência, é outro. Abre jurisprudência para que um outro juiz tome uma decisão e fale, o que eu faço agora com esse resgate? Deixa eu procurar se tem alguém aqui que já tomou uma decisão. Ah, tá aqui, retorna para o réu. Então é muito maior do que só elas, o que só elas já é muita coisa. A gente precisa entender tudo isso que está ligado e como, de novo, a gente pode participar. Então, são vários aspectos que a gente termina acessando e qualquer outro que você consiga pensar, vibra também para ali, para aquele ser. A gente também, naquela fazenda, a gente levou alguns médiums e pessoas sensitivas, e a gente também viu ali que antes a gente tinha uma fazenda que era uma fazenda de escravidão.
que já acontecia antes, humana. E tem muitas histórias bastante sinistras e difíceis que pessoas sensitivas revelaram, e mesmo quem esteve lá com o mínimo de sensibilidade também sentiu. Então, quando a gente rezar, rezar também a libertação desses antepassados que estão presos por ali e que precisam ser encaminhados. O trabalho nunca é só mundano, qualquer trabalho ele envolve também o espiritual, já que aqui arrepia, né, Leila? Arrepia. As histórias são de colocar o cabelo em pé, literalmente, em função desse arrepio da alma. Quando a gente anda nas... São tantas coisas, gente. São tantas coisas, são tantos horrores. E aí, outra vez, quando o Vitor me ligava, antes de eu chegar lá, eu entendia pelo soluço, pelo que não era dito, tudo que estava naquele lugar. E os olhos delas, o olho do bovino, ele é muito explicativo. Ele consegue colocar a gente em contato com o que está acontecendo com ele, mesmo que você nunca tenha tido nenhum tipo de formação para estar perto de um grande porte. E quando eles ficam muito estressados, parece que o olho fica maior do que a cavidade. Parece que incha, assim, parece que sai da cavidade ocular. E todas elas olhavam praticamente sem piscar, sabe? Olhavam sem piscar e de novo olhando para a gente como vocês são a nossa esperança. E se a gente pensar num ciclo dessa fazenda, há quanto tempo isso não está acontecendo? Há quanto tempo seres não estão desencarnando ali? Seres, não só mestres animais. Seres desencarnando ali. Então é uma baita de uma libertação rezar tudo isso e, de novo, vibrar para que outras libertações aconteçam através de nós. Quero pedir também que a gente possa não se deter no medo, sem dúvida, Leila, sem dúvida, não se deter no medo é muito, muito importante. E o medo de toda forma possível, às vezes é o medo desse de participar e daí não ter como fazer, é um medo da ameaça, é um medo do espiritual, é medo de tanta coisa. Então, gente, que a vibração de hoje, a gente está no momento decisivo no processo delas. E depois que esse momento decisivo acontecer, se for favorável para a vida delas, a gente vai estar frente a um desafio nunca antes visto. E a gente vai precisar vencer tudo isso em união. Sozinho ninguém vai vencer isso. E se a gente perder, a derrota é delas. Se a gente ganhar, a vitória é delas. Então, eu relembro isso aqui para que ninguém pense que é uma opção pessoal desistir. Porque, peraí, que opção pessoal é essa que é o outro que paga o que você decidiu? A gente está tirando do outro. Então, como a gente viu no estudo, agora no último do Mahabharata, levanta e luta. Graças, gente. Pedir pra gente. Só leio esse último comentário da minha. Sempre uma encruzilhada, sim, Mirtes. Sim. Pedir pra gente alinhar a nossa coluna, fechar os nossos olhos, respirar profundo. E imediatamente respirando profundo. Imediatamente ao alinhar a coluna. Imediatamente com os olhos fechados. Invocar a terceira visão. E já invocar o campo. O campo, ele existe exatamente dentro da tua sala, dentro do teu quarto, dentro desse ambiente que você está, transcendendo esse espaço físico e colocando cada uma de nós em um mesmo espaço energético, nesse campo que agora então, com os olhos do corpo fechados e com o olhar espiritual aberto, cada um de nós se encontra nessa união em um mesmo campo. As nossas respirações invocam especialmente centenas de mestras búfalas. Elas vêm chegando da terra, especialmente as que foram enterradas vivas,
elas vêm chegando do céu, especialmente as que desencarnaram. E elas vêm chegando sobre a Terra, caminhando, as que resistiram. À medida que cada uma delas passa por você, você sente uma força que não deixa de ser gentil. Uma fortaleza que é bondosa. Uma potência que é sensível. E com a tua terceira visão, você vê uma delas, um deles, se sentar à tua frente. Esse que senta à tua frente, primeiro dobra os cotovelos dos braços e então abaixa as pernas até que possa se sentar. A cabeça alta, uma postura altiva, os olhos mais expressivos que você já viu. Olham o teu interior. À medida que você enxerga esse olhar e esse olhar igualmente te vê, você sente no campo, surgindo atrás de cada um de nós, fazendo um círculo ao nosso redor, incontáveis índios, xamãs, especialmente norte-americanos, os Lakota. E você escuta o cântico deles. E esse povo da pele vermelha que acreditava que Deus e a deusa se escondia debaixo do couro de uma mestra búfala. Faz com que você entenda o olhar desse mestre búfalo ou mestra búfala à tua frente. Um vento sopra, varrendo os nossos pensamentos. Uma ventania vem abrindo as portas e as janelas do teu coração. E uma senhora desce ao centro desse círculo, ao lado de uma mestra búfala branca. E essa mulher negra, essa mulher preta, vem trazendo essas ventanias. Vem girando. Vem trazendo as chuvas que vão lavando, o sangue que você vê, na linhagem dessas mestras búfalas, na linhagem de mestres animais. E seja forte. Essa senhora, ao lado dessa mestra búfala branca, vem lavando o sangue das nossas mãos. E com a tua terceira visão, você enxerga toda vez que derramou sangue, por inconsciência, por egoísmo. E enquanto o olhar dessa mestra búfala, desse mestre búfalo à tua frente, vara o teu espírito, que teu coração possa atravessar o coração desse ser com um pedido de perdão. E nesse campo, com essa mestra búfala, com esse mestre búfalo, sentado à tua frente, nesse campo que tem um círculo de xamãs atrás de nós, nesse campo
onde essa mulher de estonteante beleza gira ao centro com essa mestra búfala branca. Você percebe que o espírito não só o corpo de mestras búfalas e de mestres animais precisa ser liberado do círculo de exploração que foram submetidos. Que a tua terceira visão você enxerga para trás dos tempos de hoje toda forma de abuso e exploração que foi feita a mestres animais. E cultivando o pensamento e a vibração para que esses seres se libertem, você vai integrando o teu feminino, que representa o instinto no olhar desse mestre búfalo te olhando agora, ao teu coração. E incorporando o instinto, você começa a encontrar o teu caminho, a saber a tua direção, mesmo que você não explique esse caminho ou essa direção. Ainda assim, esse instinto deixa inegável para você a resposta que você buscava no teu coração. Ela é tua. Ela não pode ser explicada. Cada mestre animal que você salva, cada mestre animal que você incorpora, devolve para você o teu próprio mestre animal. E o olhar desse mestre búfalo, dessa mestra búfala, pode ser invocado quando você quiser enxergar mais do que os teus olhos terrenos e até o teu olhar espiritual podem te dar. Esse mestre animal à tua frente, esse olhar, toma tamanha proporção e toma todo o campo, se transformando em uma única energia, que por fim é integrada ao teu interior. E essa mestra búfala, esse mestre búfalo no teu coração, te relembram da tua força, da tua potência. Te relembram da tua bondade e amorosidade. Essa mestra búfala te resgata. Faz você se importar com mestres animais, a ponto de deixar de explorar, seja através de alimentação ou qualquer outra forma, com o pretexto de que gosta. Esse mestre animal em você faz você se importar. Essa mestra búfala, esse mestre búfalo em você, faz você ser forte para suportar o sofrimento que por fim hoje você vê. E principalmente essa mestra búfala e esse mestre búfalo no teu coração. Relembram você que você é tão forte, a ponto de prevalecer no amor, mesmo quando tudo à tua volta for destruição, egoísmo e ignorância. E quando você indagar no teu coração como se manter nesse lugar, lembra que essa mestra búfala vai no teu coração. E ela sabe como fazer. Porque é isso que o mestre animal tem feito desde o começo dos tempos.
respirando profundamente, com o mestre animal no teu coração, com essa senhora girando no centro desse círculo, com essa mestra búfala branca que anuncia os novos tempos para os Lakotas, com esse povo indígena atrás de nós. A tua terceira visão se abre. E você enxerga todas as oportunidades de serviço que existem e que você pode realizar através dos seus talentos. E hoje, o talento de cada um de nós é rezar e vibrar. Pela libertação de mestres animais, pela libertação de mestras búfalas, pela travessia tranquila dos que desencarnaram humilhados, vibrar pela coragem para que espíritos possam continuar encarnando na Terra como mestres animais, trazendo suas belezas. Vibrar para que pessoas deixem de explorar mestres animais. Vibrar que pessoas que deixaram de explorar mestres animais tenham amorosidade no coração e possam continuar no serviço. Vibrar para que mestres animais sejam providos. Rezar para que a lei dos homens dê um salto para se equiparar à lei divina. Rezar o que agora no teu coração pede para ser rezado. Quem agora no teu coração pede para ser rezado. E na presença desse campo, desses indígenas, essas mestras búfalas, você realiza também, chegando perto de você, os teus mestres animais. O teu mestre animal de poder, mestres animais, o espírito dos que estão ainda próximo de você, espíritos de mestres animais que já fizeram passagem e que ainda assim são parte do teu destino. Cada um desses seres compõe o grupo, compõe o coletivo aqui apresentado nesse campo e preenche teu coração. Esses xamãs, esses índios trabalham pela cura do teu corpo físico para que você possa continuar no serviço, para que as dores sejam aliviadas, os transtornos sejam curados, para que você possa ser voz e ação pela libertação dos seres, não importa como o espírito estiver encarnado. E nessa força e nessa tranquilidade, aqui invocamos a Mãe Natureza para que venha ao encontro de seus filhos. Aqui invocamos as forças do feminino para que se manifestem. Aqui invocamos toda a face feminina de Deus. Aqui invocamos a libertação de mestres animais.
Concentra e escuta. Esse povo Lakota foi perseguido pelo homem branco, assim como o homem branco perseguiu mestres animais. Esse povo Lakota se manifesta aqui, agradecendo por serem vistos e lembrados. Eles oferecem agora a sabedoria deles, a sabedoria que entende a mãe natureza, ao coração de cada devoto, cada servidor e cada instrumento. Que as mestras árvores, a partir de hoje, possam falar com cada um de vocês. Que cada um de vocês saiba intuir as plantas para o banho, as plantas para a ingestão, as plantas que são a farmácia dos povos indígenas. Esse povo vem trazendo a comunicação com os elementais, que os rios falem com cada um de vocês, que o fogo fale com cada um de vocês, que a própria Mãe Terra fale com cada um de vocês. Que esse ar que é pensamento seja a manifestação do plano divino na mente de vocês. E esse povo, esses indígenas, esses xamãs, se colocam à disposição do teu coração quando você quiser invocá-los. Hey Yamahu, wana hey hey yo, hey Yamahu, wana hey hey yo. Hey Yamahu, wana hey hey yo, hey Yamahu, wana hey hey yo. Wahi, Wayana, hey 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 ho. Wahi, hey, 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 ho, wahi, hey, yamaho, wana, hey, hey, yo, hey, wana, hey, hey, yo, hey, wana, hey, hey, yo, hey, wana, hey, hey, yo, wahi, wayana, hey, 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 ho, wahi, hey, 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 ho, wahi. Deixa teu coração vibrar e essa chama se acender, iluminando e aquecendo o mundo, os seres, os tempos, para cima e para baixo, para frente e para trás. Por fim,
Sente a presença divina e a presença desses seres, aqui e agora. Contempla o teu silêncio por alguns instantes. E cada um aqui se faça e se torne e trabalhe e caminhe por esse mundo como um ponto de luz, acendendo outros pontos de luz e se percebendo não como a luz, mas percebendo que a luz tomou tua vida de tal forma que é ela que comanda, é ela que te guia. E por onde ela te chamar, que você possa seguir e se entregar para benefício de cada um dos seres. E que todo passado vire pó, que queima, que transcenda, aqui e agora. E que o novo possa surgir. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Que as suas respirações soprem o fogo da transformação. E que o impacto e força dessa transformação venham principalmente através do teu exemplo. Renova teus votos na libertação dos seres. E lembra do olhar dessa mestra búfala, desse mestre búfalo no teu coração. E escuta o que esse olhar te sussurra. Mestres animais confiam, contam e acreditam em você. Que cada um de nós possa honrá-los. Inspirando. Expirando as palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão pela jornada. Que cada um se sinta visto, acolhido, amado. E dentro dessa egrégora, desse círculo, se lembra sempre que a gente vai acompanhado. E a gente precisa honrar a companhia dos que estão com a gente. Mestres animais, povos originários e tantos outros seres que trabalham para a nossa evolução. E a melhor forma da gente agradecer, como me ensinaram, não é a gente agradecer para eles que já têm tudo. É agradecer para frente. Que a gente possa agradecer para frente. Fazendo com tanta generosidade, capaz de oferecer para o outro. Da mesma forma que com generosidade foi oferecido para nós. Beijo, gente. Até amanhã para nossa meditação. Muita gratidão.